Bento XVI, Uma Vida. A obra editada pela Paulus, que vai ser apresentada na Feira do Livro, em Lisboa, no dia 10 de junho, pelo Padre Duarte da Cunha, e que hoje está connosco precisamente para nos apresentar esta obra. Padre Duarte, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por estar connosco. 2 volumes para falar de uma vida que podemos dizer desde o primeiro momento até à resignação, em que Bento XVI apresentou a resignação ao pontificado, foi sendo preenchida de surpresas. Sim, foi sobretudo muito rica, porque acompanha um momento da história em que houve acontecimentos, quer no mundo, quer na Igreja, todos eles importantes e grandiosos, e ele viu-se ali a vivê-los, em alguns deles numa idade muito jovem até para o protagonismo que ele teve, mas de facto foi marcando a sua presença com uma serenidade e uma seriedade que foi dando nas vistas. E, portanto, de certa maneira, Nosso Senhor também reparou nele e foi chamando até chegar a Papa. Não é? Desde logo, a participação no Concílio Vaticano II, como um dos peritos mais jovens também nessa reunião de bispos de todo o mundo. Portanto, ele nasce, nasce antes da Segunda Guerra Mundial, portanto, na Alemanha, vive aquele tempo todo da guerra, entra para o seminário logo a seguir à guerra, ainda com o meio destruído, tudo, e, portanto, forma-se, é ordenado em 51, e passado 10 anos, mais ou menos, o cardeal Frings, que era arcebispo de Colónia, pede-lhe ajuda para preparar-se para o Concílio Vaticano II e, portanto, leva-o para Roma durante o Concílio e entra ali em contacto e em conversas com todos os grandes da teologia e também com todo o episcopado do mundo no momento nevrálgico da história. Portanto, ele torna-se... E hoje vai-se vendo a história e vê-se, e o Pito Sivaldo faz notar também isso, vê-se a quantidade de coisas em que ele, aqui e acolá, pela maneira séria e importante, como disse, acabou por influenciar. Nós, enfim, vamos recordando o pensamento do cardeal Ratzinger, do Papa Bento XVI, mas o pensamento, desde logo, desse perito do Concílio Vaticano II, o pensamento que ele foi produzindo na década de 60 e chega até aos nossos dias e determina os nossos dias. É muito interessante. Ele começa a escrever mesmo nos anos 50, mesmo as suas teses são dos princípios dos anos 50, sobre a Casa de Deus em Santo Agostinho e depois sobre São Boaventura. E é muito interessante que ele, quer dizer, ele no fundo é um homem que percebe o tema de Deus, para se dizer assim, o problema, a relação com Deus, a procura de Deus, quer dizer, está ali herdeiro de uma sociedade destruída por uma guerra, portanto, mas afinal, onde é que está Deus? Mas é de uma maneira muito interessante, nisso até é semelhante com o Papa João Paulo II, com o percurso histórico, embora o Papa João Paulo II fosse mais velho, que é o drama de Deus e o drama do homem muito ligados, quer dizer, mas afinal quem é Deus, quem é o homem, como é que Deus e o homem se relacionam no meio de uma sociedade que se autodestrui, mas ao mesmo tempo também que se começa a sonhar um desenvolvimento e uma grandiosidade. Portanto, há aqui toda uns dramas, digamos assim, existenciais que nós temos vivido nos últimos anos e que eles agarraram nisto a dizer, não, mas Deus não só existe como é importante e a relação com Ele é importante. Eu julgo que a teologia do Bento XVI, do Joseph Ratzinger e depois do Bento XVI, é muito marcada por esta procura de relação com a razão, fé e razão, o tema da liberdade, a procura da verdade, a presença de Deus. São tudo temas, depois também os temas da liturgia, são tudo temas que têm a ver com esta relação com Deus. E são temas presentes depois, para avançarmos no período pós-concílio, em que foi chamado a Roma, acompanhou o pontificado do Papa João Paulo II, numa congregação central para o governo da Igreja, a Congregação Doutrina da Fé. São temas aí também sempre presentes. Podemos afirmar essa rigidez de pensamento de Bento XVI, ou é uma ideia que não atinge... Eu penso que ele não era... Ele, de facto, como pessoa, e a biografia do Pito Sivaldo faz bem notar isso, era tudo menos uma pessoa rígida, era uma pessoa simpática, doce, tranquila, muito profunda. Claro que assumia muito a missão, portanto, quando era teólogo e professor, e ensinava, e portanto não tinha a validade de pressupor que não sei, não, ele pretendia ensinar, portanto sabia. E a capacidade de diálogo. Tinha capacidade, ouvia, e os alunos gostavam muito dele, portanto,
começava rapidamente, embora quando foi professor, enchia as salas de aulas. Um professor de 30 e poucos anos de teologia a encher uma sala de aula, muitas vezes na Alemanha os cursos de teologia tiveram uma altura que tinham muita gente e, portanto, o pensamento dele é muito em diálogo com o drama da pessoa, mas também muito fiel à Sagrada Escritura, muito fiel à experiência da fé, muito fiel à tradição, mas não tradição, isso eu penso que é um gênio nisso, explica muito bem, não é a tradição como qualquer coisa do passado à qual eu vou agarrar-me e não me vou largar, mas esta tradição que é uma ligação entre nós e o pensamento de Jesus. Portanto, há uma tradição que é um contínuo, esta continuidade que me parece que nele é tranquila e muito forte, mas ao mesmo tempo também muito compatível, porque quando começa a haver aquilo que ele depois virá a chamar a ditadura do relativismo, ou quando começa a haver, mesmo dentro da Igreja, uma teologia que já está mais preocupada em dialogar com o mundo, não no sentido de conversar com o mundo, mas de absorver as ideias do mundo, então ele começa a entrar a dizer, não, a Igreja tem qualquer coisa para dar ao mundo. Avancemos também nesta apresentação na sua biografia, no tempo, foi depois eleito Papa, não é? Foi Papa durante 8 anos. E, enfim, é a consolidação desse pensamento que traz para o governo da Igreja? Em certo sentido podemos dizer que sim, não é? Quer dizer, ele era bastante diferente do João Paulo II em termos de origem intelectual, quer dizer, João Paulo II era mais um filósofo, ele é mais um teólogo. João Paulo II tem uma formação entre a fenomenologia e o tomismo. Bento XVI não é um tomista, claramente. Aliás, estuda o mais Santo Agostinho, é mais um patrístico, como ele gosta de dizer na teologia, do que propriamente um tomista de São Tomás de Aquino, embora aos poucos vá conhecendo também São Tomás de Aquino portanto, vá apreciando, mas eu até leio mais São Boaventura, que é contemporâneo de São Tomás. Mas a complementaridade do pensamento dos dois é muito interessante, e ele, durante 20 e tal anos, que é prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, ao lado de João Paulo II, em que os dois estão, de facto, muito amigos, já se conheciam do tempo do concílio, e, portanto, quando João Paulo II é feito Papa, o Bento XVI era já cardeal, porque era arcebispo de Munique, e, portanto, tinha já ali, já também teve na eleição. Portanto, há ali uma relação que desde cedo aconteceu, e, portanto, quando o Papa João Paulo II foi eleito Papa, quis chamá-lo rapidamente para Roma. Para quê? Não para ter uma pessoa que pensasse exatamente como ele, mas como ter uma pessoa que o ajudasse e o equilibrasse no seu pensamento. E eu acho que ele foi sempre muito isso, muito fiel a João Paulo II, com algumas coisas, e o livro também nos conta isso, que podia discordar ou não dizer da mesma maneira, e, portanto, e vê-se que se enriqueceram um ao outro. E quando ele é eleito Papa, a mim parece-me que é também eleito Papa porque há uma percepção clara de que é uma pessoa que pode continuar João Paulo II sem ter que fingir que continua a imitar João Paulo II. Já tem idade e tem maturidade e tem sabedoria suficiente para ser ele. Mas, ao mesmo tempo, não é uma ruptura com João Paulo II. E a renúncia ao pontificado, o que diz desta possibilidade? Eu julgo que, por um lado, isto são tudo conjunturas. Como dizia um cardeal meu amigo, dizia, eu não tenho nenhuma razão para desconfiar que ele minta. Portanto, se ele disse que a razão é porque estava-se a sentir fraco e com saúde frágil, é essa a razão, de facto, verdadeira. Ele tinha uma consciência de que a missão de Pedro era muito exigente, porque tinha que conversar com muita gente e tinha que estar a par de muitos assuntos e, de facto, estava com uma saúde frágil. E, portanto, sentiu que era preciso passar a pasta, ainda que se sentisse intelectualmente ainda capaz de ler e de escrever, percebeu que não era já o tempo de governar. Penso que também é sinal de uma grande liberdade que ele sempre teve, não é? Ao contrário daquela rigidez que às vezes tinha fama de ter, no fundo ele era um homem muito livre e, portanto, de tal maneira livre que foi capaz até de renunciar ao papado ativo, embora depois tenha-se mantido sempre na retaguarda como orante, para sustentar na oração. Estes 2 volumes serão apresentados na Feira do Livro, neste dia 10 de junho, aqui em Lisboa. O que é que Bento XVI continua a dizer à sociedade de hoje, à Igreja de hoje?
Eu penso que estes 2 volumes ajudam-nos, por um lado, porque o Bento XVI tem muita coisa a dizer e também o livro está muito bem escrito porque me parece que ajuda muito também a introduzir um pouco ao pensamento do Bento XVI, ao mesmo tempo que conta a história do Bento XVI. Há uma relação íntima entre o pensamento e a história da pessoa que escreve, portanto é uma coisa muito interessante. Eu julgo que estes livros ajudam-nos a perceber onde é que nós estamos a partir dos últimos anos em que vivemos, portanto, desde a Segunda Guerra Mundial, o Concílio Vaticano II, a Revolução de Maio de 68, as guerras do Vietnã, todos os desenvolvimentos económicos, o fim do muro de Berlim, do Pacto de Varsóvia, portanto, do muro de Berlim, o milénio, o desenvolvimento tecnológico. Há aqui toda uma data e este livro ajuda-nos a perceber como é que um homem sábio consegue viver nestes tempos todos, com o seu olhar fixo em Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo com os pés nesta terra e, portanto, de maneira que o que Jesus Cristo tem a dizer tem pertinência para cada momento. São momentos muito diferentes, mas ao mesmo tempo é a mesma verdade que os vai salvar, que é Jesus. Portanto, eu julgo que o Bento XVI, não só pelo que disse, mas também pelo método, pela maneira como ele vivia e punha a fé em diálogo com o tempo e com as coisas que estava a viver, é um grande exemplo. Fica, enfim, esse desafio de conhecer melhor Bento XVI através desta obra em 2 volumes, que o Padre Duarte da Cunha vai apresentar também na Feira do Livro, que agradeço muito ter estado aqui no programa. Tenho muito gosto. Adiantar desde já este conteúdo. Muito obrigado por ter estado connosco.